Fala pessoal, continuando as críticas dos filmes que a gente assistiu no Festival de Cannes, hoje é dia de falar sobre Fallen Leaves, novo filme do finlandês Aki Kaurismäki, filme que ganhou o prêmio do júri, que é uma espécie de terceiro lugar, né? A gente fala uma espécie de terceiro lugar porque tem a Palma de Ouro, que é o prêmio principal, teoricamente o grande prêmio é o segundo prêmio, e depois viria o prêmio do júri. Mas meio que rola um lance de valorizar mais o prêmio de melhor direção do que o do prêmio do júri, por exemplo. Mas é um dos premiados no Festival de Cannes desse ano, com muita justiça, talvez o meu filme favorito do Aki Kaurismäki, um diretor que ele tem essa encenação bem frontal, no sentido mesmo dos atores atuarem quase igual a um teatro, de frente para a câmera, muitas vezes até sem cortar. Ele tem essa encenação como algo muito próprio do cinema dele, sempre trazendo questões sociais, principalmente da Finlândia, mas não só da Finlândia. Ele tem um filme, O Porto, por exemplo, que é um filme na França. Ele tem a garota, se não me engano, da Fábrica de Fósforos, que é um dos filmes mais importantes, mais conhecidos dele. Por exemplo, também ali da década de 90, que também vai abordar muito desse lance do trabalho, da mecanização do trabalho, da precarização do trabalho, que é até um tema que vai voltar aqui em Fallen Leaves. O Aki Kaurismäki, ele não vai sempre ter uma abordagem super séria quando ele trata desses temas. Por exemplo, esses dois filmes que eu citei, O Porto, ele tem um tom até mais melodramático, mais bonito, em certo sentido, quando vai abordar aquela relação central, ou A Garota da Fábrica de Fósforos, ele tem um tom mais ácido, digamos assim, com aquele final, principalmente, que é quase como se fosse uma vingança contra o sistema e tudo mais. Aqui em Fallen Leaves, ele vai encontrar um tom muito mais leve. É quase como se ele risse dessa Finlândia que não tem graça, mas não que essa abordagem mais leve impeça ele de abordar todas essas problemáticas. Então aqui é como se fosse uma comédia romântica ou uma tragicomédia romântica, e grande parte da comédia aqui sim, vão ter muitas piadas em situações, por exemplo, no encontro quando o cara ele não consegue ficar sem beber, por exemplo, ele vai tentar beber escondido no primeiro encontro, ou em algumas falas, tem uma saindo do cinema aqui que ele vai até brincar um pouco com os cinéfilos e até falar um pouco sobre a carreira dele mesmo, né, que muita gente fala que o Aki Kaurismäki ele segue um pouco Bresson até na encenação e tudo mais, então ele vai até brincar com aqueles cinéfilos falando sobre o que é aquele filme, esse tipo de coisa, que aí vem muito do humor nos diálogos, mas grande parte da graça aqui do filme está justamente na encenação, como essas pessoas vão atuar, não só atuar no sentido dos atores atuando para a câmera, mas principalmente essa relação deles com o mundo e deles com as outras pessoas. Quase que um bloqueio psicológico que muitas dessas pessoas vão ter, essa dificuldade de se conectar acima de tudo. Então muito do humor aqui não vai estar no texto, mas vai estar, por exemplo, nos silêncios, nessa mesma dificuldade, né, que a gente sente a dificuldade de duas pessoas terem uma conversa super banal, desse casal principal que a gente sente que eles se gostam, mas eles não conseguem expor os sentimentos muito um para o outro, por exemplo, né? É quase como se eles vivessem numa realidade paralela onde eles não conseguem demonstrar as emoções. Só que aos poucos eles vão conseguindo se soltar um pouco mais e com isso parece que eles vão ligar mais para o mundo que está à volta deles. Então a gente vai ter momentos aqui, por exemplo, eu falei, a precarização do trabalho vai ser um tema muito forte aqui. É uma Finlândia que tem esse trabalho precário, que tem a solidão muito forte, alcoolismo no outro personagem, entre muitas outras coisas, a guerra batendo a porta. E é muito interessante como a abordagem do Aki Kaurismäki vai nesse sentido. Esses personagens vão estar escutando sobre a guerra no rádio, mas é quase como se eles não ligassem inicialmente para toda aquela tragédia que está perto deles. É quase como se eles estivessem acostumados com tudo aquilo. E a partir do momento que eles começam a encontrar o amor, eles começam a ver esse mundo de outra forma, eles começam a enxergar mais esses problemas. Em nenhum momento o Aki Kaurismäki ele vai tornar isso essa abordagem muito direta, muito panfletária, digamos assim. Eu não gosto muito desse termo, mas enfim, ele nunca vai falar exatamente sobre o que ele está dizendo. Só que como esses personagens vão se relacionar entre eles e com o mundo vai trazer muito dessa abordagem. Como eu falei, eles vão estar escutando sobre a guerra no rádio em algum momento e não vão ligar.
posteriormente, em determinado momento do filme, eles vão quase que perceber aquilo que está acontecendo, aquela tragédia que está acontecendo. É algo sutil, mas a gente vê como os personagens eles começam a se relacionar de forma diferente com o mundo. Por isso também, ou a personagem principal aqui, a protagonista, há uma que ela vai, por exemplo, como ela vai se relacionar com o trabalho, como ela vai encontrar o apoio das amigas em algum momento para depois encontrar outro trabalho que vai ser ainda mais precário e por aí vai. Não, mais uma vez, o Aki Kaurismäki ele não vai rir dos personagens, ele vai rir da situação e ele vai encontrar uma doçura muito grande nesses personagens, o que é muito interessante, porque em filmes assim, muitos diretores preferem transformar os personagens em idiotas, em bobos e dar risada deles. O Aki Kaurismäki ele nunca vai fazer isso exatamente, mas ele também vai transformar tudo em uma situação muito mais bizarra. É um filme em que ele vai se usar muito, por exemplo, dos desencontros, né? Aqui a gente tem situações que são coincidências, ou por exemplo, o cara perdendo o número dela, ou acontecendo alguma coisa bizarra que eles acabam não se encontrando por causa disso. Ele vai trazer muito dessas coisas que não são tão naturalistas assim, como a encenação dele não é tão naturalista. Por exemplo, o segundo emprego que a personagem vai encontrar aqui vai ser um emprego super bizarro, com um chefe super bizarro, que vai acontecer uma coisa ainda mais bizarra. Então ele vai brincar com essa lógica pouco naturalista, enquanto esses personagens eles vão saindo de uma solidão e de uma relação de afastamento para o mundo, para uma relação de maior proximidade, de amor, de encontrar um futuro e com isso não ver o mundo como tudo acontecendo belamente, mas começar a realmente se conectar e se relacionar com esse mundo diretamente. Então, como eu disse, ele vai rir dessa Finlândia sem graça, só que ele rindo dessa Finlândia, ele trazendo esse tom mais leve, essa tragicomédia, em nenhum momento ele deixa de abordar as questões centrais aqui, ou as questões sociais mais relevantes, da mesma forma como ele nunca minimiza essas questões. E como o Aki Kaurismäki consegue fazer tudo isso nesse filme, para mim é muito interessante. Ele vai trazer essa abordagem mais social, vai conseguir construir personagens muito interessantes em um filme que é muito leve e muito sério ao mesmo tempo, tudo isso graças a essa encenação frontal dele, que é muito interessante, e aqui encontra talvez o seu ápice, pelo menos o melhor filme que eu vi dele nesse sentido. Então, Fallen Leaves, um filme que ganhou o prêmio merecidamente, um dos meus filmes favoritos do Festival de Cannes 2023, um filme delicioso desse diretor que eu gosto bastante aqui, como eu disse, o filme que eu mais gosto dele, com duas atuações centrais também muito, muito interessantes, e ainda dois, um ator e uma atriz coadjuvantes que também engrandecem bastante aqui a obra. É como um filme deve ser, né? Por meio da sua encenação ele consegue dizer tudo. O diferencial do Aki Kaurismäki, o que torna o cinema dele diferente do restante é justamente essa encenação muito própria, que não é inovadora, mas é muito própria do cinema dele. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.